Aqui de cara a gente já tá vendo aí o Bitcoin nos seus 105.300 dólares, né? Bitcoin que passou por uma queda aí nas últimas 24 horas. Em especial, essa queda aqui, ela acentuou ontem à noite, que foi quando a gente teve aqui a notícia, né, do Donald Trump, que ele falou justamente que o Irã, né, deveria ter assinado um tratado conforme o Trump pediu para ele assinar. Que tipo de tratado? Hoje em dia, os Estados Unidos ele é um dos maiores responsáveis em estar fornecendo o urânio, que é o principal componente aí da tecnologia nuclear, para a maior parte dos países. E para ele fornecer, ele precisa assinar um tratado com o país para saber, né, que o país de fato está utilizando esse urânio para fins benéficos, por exemplo, energia nuclear. A quantidade de urânio que se utiliza numa usina nuclear para gerar energia é muito menor do que a quantidade de urânio que se utiliza para fazer bombas. E como o Irã não assinou esse tratado, subentende-se que ele está utilizando quantidades a mais de urânio justamente para ter uma arma nuclear. Então, o Trump está falando, né, que é uma vergonha, uma perda de vidas humanas e que eles simplesmente não podem ter uma guerra nuclear e que ele já falou isso várias vezes. E, portanto, todos devem imediatamente evacuar o Teherã, né, que é a capital lá do Irã, que é o que fez o mercado aqui cair tanto nas últimas 24 horas, né, principalmente na hora que a gente teve a divulgação dessa notícia. Bitcoin estava quase lá no 109, chegou a passar por uma queda aqui de quase 4%, chegando no 105, e essa queda está continuando, tá? Então a gente está vendo não só o Bitcoin recuar, mas a maior parte das altcoins aí que também estão recuando, com exceção da Bitcoin Cash e da Tron, que a gente vai falar mais da Tron daqui a pouquinho, tá? Mas a grande indecisão é, e agora? Os Estados Unidos, será que eles vão entrar do lado de Israel? Será que eles vão ir contra o Irã? O que a gente espera nesse exato momento? Galera, eu vou falar para vocês o que é a minha opinião. Primeiro, que a gente não tem bola de cristal para saber, tá? Mas o que a gente está vendo é que já estão sendo direcionados aí algumas forças aéreas lá para a região. Os Estados Unidos já tá mandando muitos aviões militares aqui para várias bases que tem aqui na região da Europa, justamente para auxiliar, né, justamente para auxiliar a questão lá do Oriente Médio e os conflitos. Então, assim, aparentemente os Estados Unidos está mandando recursos, sim, para auxiliar nessa guerra. Inclusive, a porcentagem de chance da gente ter um conflito nuclear envolvendo esses dois países aumentou para 45%, que é a máxima agora de 2025. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque a gente já teve aí ameaças, inclusive, maiores aí para os Estados Unidos, inclusive Israel mesmo já tem um exército muito forte que provavelmente não vai precisar muito aí de ajuda. Mas eu não sou nenhum especialista aí em questões geopolíticas, né? O meu foco aqui é como que isso vai impactar. E no momento que a gente fala de uma possibilidade aqui no mercado, essa possibilidade ela já começa a ser levada em consideração. O que eu quero dizer com isso? Cara, essas pessoas já estão falando aqui que os Estados Unidos vão entrar do lado da guerra e o mercado tá caindo, o Bitcoin tá caindo, as altcoins elas estão caindo. Assim, não tem mais novidades referentes a essa questão que podem estar impactando muito mais aí o mercado, tá? Então, assim, o Bitcoin ele se mantém acima dos 100 mil dólares, mesmo com guerras, mesmo com os Estados Unidos ameaçando, mesmo com o Donald Trump ameaçando, né? Isso aqui é uma coisa tão surreal, é como se ele estivesse falando assim, ó, todo mundo sai de São Paulo e agora evacuem a cidade de São Paulo, porque vocês estão fazendo aí atividades envolvendo guerra, envolvendo armas nucleares e a gente vai ter que tomar uma providência. Imagina o quão absurdo é isso, tá? Imagina o quão absurdo é isso. Então, assim, não acho que vá pra frente, tá? Inclusive, essa queda que a gente teve agora, o fato da gente se manter acima dos 100 mil dólares, novamente, eu acho isso, que o mercado ele está forte e eu sigo com a minha estratégia aqui de compras próximo ao 100k, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Pessoal, vamos às análises. A gente continua, tá, com uma força vendedora muito forte aí dentro das corretoras, tá? Em especial, depois que a gente cravou o topo aqui no 108
e caiu para o 105, a quantidade de ordens de venda aumentou. Então a gente tinha duas faixas aqui, próximo ao 110 e próximo ao 108, que já estava preocupando a gente, né? Se você estava aí ontem na live, você sabe que eu comentei aqui sobre essas regiões de venda. E agora a gente tem muito mais ordens de venda. Inclusive eu arrisco dizer que tem 2 vezes mais capital para ser vendido, tem 2 vezes mais pessoas querendo vender Bitcoin do que comprar. Isso aqui, ó, causa uma barreira de vendas, uma pressão vendedora que não vai ser fácil do preço passar aqui. Por que que isso está acontecendo? Indecisão. As pessoas estão com medo das falas do Trump, né? Estão com medo aqui de um possível os conflitos, né, se tomarem outras proporções. Isso faz a galera tender a vender mais do que comprar, tá? Então, o que que a gente tem agora diferente de ontem? Pessoal, eu acho que o topo histórico vai ser uma resistência mais forte do que a gente estava imaginando, tá? O topo histórico vai ser uma resistência mais forte do que a gente acreditava. Porque tem muita gente que está vendendo Bitcoin aqui em cima. Além do mais, essa queda que a gente viu aqui no Bitcoin também tende a fazer, né, ficar mais difícil chegar lá próximo ao topo. Por quê? Justamente porque agora a gente precisa valorizar um percentual bem maior, tá? Então, assim, ontem a gente estava com um viés um pouco mais otimista. A gente tinha um sentimento do mercado muito bom, tínhamos ordens de venda, sim, mas tinha uma liquidez muito grande aqui em cima. Agora esse sentimento ele deu uma mudada. O que eu acredito no Bitcoin? Bandeira de alta no gráfico diário, tá, pessoal? Aqui, ó. Vamos continuar de olho nesse padrão aqui de bandeira de alta. Esse é o principal padrão aqui que a gente precisa ficar atento. E eu irei buscar compras no Bitcoin nessa região aqui de suporte, tá? Entre os 103, 102 e os 100 mil dólares seria a região onde eu estarei interessado em me posicionar aí no Bitcoin. Justamente porque no meio de todos esses conflitos, no meio de Donald Trump ameaçando, falando para evacuar a cidade e tudo mais, o Bitcoin está se mantendo acima do 100k, tá? E quando a gente vem aqui dentro do livro de ofertas, a gente vê que é a região próxima ao 100k onde vai ter mais força compradora. Então é onde eu vou buscar atuar. Eu vou dar o win no Bitcoin nos 100 mil dólares? Não, eu não vou dar o win. Mas se o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares, eu vou comprar mais um pouquinho de Bitcoin, tá? Porque eu comprei aqui nessa queda também na semana passada ou retrasada. E vou aproveitar para comprar algumas altcoins também que estiverem aí em pontos interessantes de compra. Possivelmente o Ethereum, tá? Eu acho que o Ethereum e a Solana vão ser as duas altcoins aí em questão. E no médio e longo prazo, né, a perspectiva continua sendo alta. Não é porque a gente teve o Bitcoin que caiu aí nas últimas 24 horas, notícias negativas para o mercado, que a gente saiu da tendência de alta. Não. A probabilidade maior é que a gente venha a captar essa liquidez aqui no topo histórico e de fato romper o topo histórico. A única coisa que está barrando é justamente esse sentimento negativo no mercado, que eu acho que vai passar. Tá? Que eu acho que vai passar. Por isso que eu estou buscando compras aqui nessa região de suporte. Não vou comprar tudo, porque se por um acaso a gente perder esse suporte aqui, eu quero ter caixa, eu quero ter capital para conseguir reformular aí as minhas estratégias, tá? Sentimento do mercado continua